Ele achava que estava apenas finalizando um divórcio comum, até ela pedir para esconder um segredo capaz de destruir uma carreira e, em troca, oferecer a maior vantagem que ele poderia conseguir. O que parecia um acordo justo se tornou uma arma poderosa nas mãos dele. Ela queria proteger o amante e garantir uma promoção, mesmo que isso custasse tudo. Mas ele não era alguém que aceitava perder. Entre mentiras, traições e chantagens, ele preparou uma vingança que mudaria para sempre a vida de ambos. Essa é a história de como a verdade veio à tona, destruindo reputações e deixando marcas que ninguém poderia apagar. Minha esposa infiel me implorou para manter o caso dela em segredo, então eu revelei a traição dela da melhor maneira. Sempre fui o tipo de cara que confia no próprio instinto. Isso me trouxe muitos benefícios ao longo dos anos. Construí minha carreira basicamente confiando no meu faro para tomar boas decisões. Quando me apaixonei pela minha esposa, Mary, 29 anos, eu achava que ela era a pessoa certa. Eu sei como isso soa clichê, mas era a mais pura verdade. Tudo era perfeito entre nós. Eu adorava estar com ela. Ela me fazia rir. Tudo era maravilhoso. Mas no último ano, meu instinto começou a me dizer que algo estava errado. Eu não percebi conscientemente nenhum sinal. Era só uma sensação vaga de que nosso relacionamento estava mudando. Eu sou maduro o suficiente para saber que a fase da lua de mel não dura para sempre. Mas isso parecia diferente. Parecia que ela estava se desapaixonando de mim. Ela não estava me ignorando diretamente, mas parecia distraída. Fazia todas as coisas normais, como me beijar antes de sair, rir das minhas piadas, mas tudo soava forçado, meio robótico. A melhor forma de descrever é dizer que a paixão havia sumido. Eu fiz de tudo para tentar reacender isso. Comprei presentes, organizei encontros, tentei abrir mais o diálogo entre nós. Passava longas noites conversando com ela, tentando garantir que estávamos alinhados no nosso relacionamento. Mas não importava o que eu fizesse, nada mudava. Ela até conversava, mas eu sentia que ela não se abria de verdade comigo. Parecia que eu estava sozinho naquele relacionamento, com alguém que estava lentamente se desligando de mim. Mesmo assim, nunca suspeitei que ela estivesse me traindo. Eu sabia que nosso relacionamento estava condenado e imaginava que era só uma questão de tempo até ela me dizer que queria um tempo, ou algo pior. Mas eu nunca imaginei que ela realmente estivesse se encontrando com outro homem. Por isso foi um choque enorme quando vi uma notificação suspeita no celular dela. Eu não estava bisbilhotando. Aconteceu naturalmente. Ela sempre foi péssima para carregar o celular. Às vezes deixava descarregar completamente antes de pensar em ligar na tomada. Eu normalmente ajudava ela com isso. Pegava o celular largado pela casa e colocava para carregar. Era um tipo de acordo informal que tínhamos desde o começo do casamento. E nunca achei nada demais nisso. Mas dessa vez, quando conectei o celular e a tela acendeu, vi uma notificação do chefe dela. Era bem explícita e não deixava dúvidas de que estava rolando algo. Ela estava na mesa da cozinha, no notebook, o que significava que não ia levantar tão cedo. Então, aproveitei a oportunidade e abri as mensagens. Pelo que pude ver, a Mary estava dormindo com o chefe dela, Caleb, já fazia alguns meses. Mas não era só dormir com o chefe. Mary trabalha na área de direito corporativo. Caleb é um dos sócios do escritório. Ela sempre falava muito bem dele e vivia dizendo que queria moldar a carreira dela seguindo os passos dele. Caleb tem apenas 36 anos e já é sócio há alguns anos. Ele dirige um carrão, usa ternos caros e, de forma geral, transmite aquela imagem de sucesso que as pessoas associam a advogados de alto nível. Ele era exatamente o que ela queria ser. Uns meses atrás, ela me contou que ele tinha começado a orientá-la, sendo seu mentor, e disse que isso colocava ela na via rápida para se tornar sócia também. Na época, isso parecia uma ótima notícia. Ser sócia era o maior objetivo de carreira dela, e isso seria algo enorme para nós dois. Só que agora, entendendo qual era essa via rápida, meus sentimentos eram bem diferentes. Continuei rolando as mensagens, torcendo para ser algo pontual, um erro, mas ficou óbvio que isso vinha acontecendo repetidamente. Era uma rotina. Eles até tinham apelidos fofinhos um para o outro. Não era só físico. Estavam emocionalmente envolvidos também. Não sei porquê, mas isso doeu ainda mais. Talvez porque ela estava emocionalmente indisponível para mim nos últimos tempos, enquanto eu estava me esforçando tanto para nos reconectar. E ela estava, ativamente, sabotando tudo e se entregando para outro homem. Não vou mentir, aquilo me destruiu, mas, de algum jeito, ficou ainda pior. Quando voltei nas mensagens mais antigas, encontrei conversas recorrentes onde ela reclamava de ter que fingir no nosso casamento. Ela falava que queria que Caleb largasse a esposa dele para que eles pudessem ficar juntos. Segundo ela, estava pronta para me deixar a qualquer momento. Acho que nem preciso descrever como é descobrir que você é uma pessoa descartável na vida de quem você ama. Mas sim, ficou ainda pior. Caleb dizia a ela que não ia largar a esposa, que tinha muita coisa em jogo e poderia acabar com ele profissionalmente se ele começasse algo sério com
uma funcionária. Ele repetia várias vezes que ela precisava ter cuidado também, porque os dois poderiam perder os empregos. Ele prometia continuar ajudando na carreira dela e que, se ela tivesse paciência, poderiam ficar juntos depois que ela se tornasse sócia. Ou seja, ela não apenas jogou nosso casamento no lixo, ela fez isso por uma promessa vaga, feita por alguém que claramente estava só usando ela. Eu sabia que Caleb nunca ia largar a esposa, nem fazer dela uma sócia. Ele só dizia isso para manter ela disponível, para sexo barato e fácil. E ela, tão estúpida que não enxergava isso. Fiquei paralisado, não sabia o que fazer. Acho que foi a primeira vez na vida que fiquei realmente em choque. Levei alguns minutos para me recompor, e então percebi que precisava documentar tudo. Precisava me proteger. Nosso casamento já estava morto há tempos, e agora estava oficialmente enterrado. O melhor que eu podia fazer era garantir que teria todas as armas possíveis para o inevitável divórcio. Quando terminei de enviar todas as mensagens para o meu próprio e-mail, me deparei com a dúvida: encaro ela agora ou finjo que não sei e continuo juntando mais provas? Ironicamente, eu tinha acabado de decidir fingir que não sabia, quando ela entrou na sala e me viu segurando o celular dela. Eu estava prestes a mentir, dizendo que só estava carregando o celular, quando ela marchou na minha direção e arrancou o telefone da minha mão. Ela nem tentou disfarçar a culpa estampada no rosto. Ficamos em silêncio por um tempo, até que eu perguntei: tem alguma coisa que você queira me contar? Não havia mais sentido em fingirmos. Ambos sabíamos o que estava acontecendo. Ela não respondeu na hora. Ficou olhando para o celular. A princípio, achei que estava pensando, até perceber que ela estava lendo as mensagens. Ela estava tentando entender quanto eu sabia, provavelmente para bolar uma mentira. Falei para ela não perder tempo mentindo. Disse que tinha lido tudo e enviado tudo para mim, que seria mais fácil se ela só contasse a verdade. Ela suspirou, sentou-se ao meu lado e disse: eu queria poder ter feito isso sem te machucar. Ela explicou que se apaixonou por Caleb quando ele começou a mentorar ela, e que eles rapidamente começaram um caso. Disse que se amavam, mas que ele era casado e não podia largar a esposa ainda. Disse que teve medo de me deixar enquanto ele ainda era casado, porque não queria acabar sozinha. Que meiga. Ela alegou que não queria me machucar, mas estava me usando por meses como companhia. Uma companhia que ela negligenciava enquanto saía para transar com outro homem. Também percebi que ela não mencionou em momento nenhum a promessa dele de fazê-la sócia. Talvez ela esperasse que eu esquecesse esse detalhe. Eu não ia. Perguntei se ela não percebia que ele estava mentindo para ela. Falei que ele nunca ia largar a família, que só estava usando ela para sexo fácil. Isso gerou uma reação forte nela. Ela não ficou nem brava por eu insultar ele. Ficou brava porque eu chamei Caleb de mentiroso. Foi aí que percebi que ela realmente se importava com esse cara. Ela estava apaixonada por um homem casado que estava enganando ela. E de alguma forma, esse amor superava tudo o que eu achava que ela sentia por mim. Ela era mais idiota do que eu imaginava. Acho que foi nesse momento que meus sentimentos por ela mudaram completamente. Até então, eu estava magoado, traído, furioso. Mas, naquele instante, percebi que não havia mais nada entre nós. Ela não valia mais a pena. Ela era uma traidora que se entregou por uma chance de promoção. Caleb que ficasse com ela. Ele ia descartá-la assim que se cansasse, e ela ia voltar pra rua, pra onde ela pertencia. Fiz questão de dizer isso pra ela, e percebi que insultar Caleb era um ponto sensível. Me deu até um certo prazer vê-la irritada com isso. Infantil? Talvez. Mas era tudo que eu tinha no momento. Começamos uma discussão feia, cheia de xingamentos pesados e palavras bem feias. O fim da discussão foi eu gritando pra ela: some da minha casa. Disse que ia entrar com o pedido de divórcio e que nunca mais queria vê-la dentro da minha casa. Ela tentou argumentar que eu é quem deveria sair, dizendo que tinha tanto direito à casa quanto eu, e que se eu não queria ela lá, era eu quem deveria ir embora. Mas eu não deixei ela me enrolar com juridiquês. Fiquei firme e insisti que quem tinha que sair era ela. Depois de muita discussão, ela acabou cedendo e foi embora. Quando ela saiu, eu me sentei no chão e fiquei relendo todas as mensagens que tinha enviado pra mim mesmo. De alguma forma, tudo parecia irreal, como se eu tivesse sonhado aquilo. Fiquei até com receio de entrar no quarto, porque não estava preparado para encarar a realidade de que minha cama estava vazia, porque minha esposa estava ocupada entrando na cama de outro homem. Acho que quase não dormi naquela noite. Talvez tenha cochilado uns 30 minutos, já no amanhecer, por pura exaustão. No dia seguinte, entrei em contato imediatamente com um advogado especializado em divórcios. Tomei meu tempo para escolher um bom, porque sabia que a Mary também escolheria um advogado de peso. Não ia deixar ela me trair e depois ainda me ferrar financeiramente só porque eu economizei na minha defesa. Quando finalmente escolhi um advogado, me encontrei com ele no mesmo dia. Expliquei todos os detalhes do nosso relacionamento e mostrei as mensagens que tinha documentado. Ele ficou satisfeito com o que viu. Na verdade, ele disse que aquelas mensagens eram ótimas notícias. Dei pra perceber que ele nem se importava muito com meus sentimentos. Ele só queria ganhar o caso. E isso pra mim estava perfeito, porque ganhar era tudo que eu queria também. Mary me ligou 2 vezes desde que eu a expulsei de casa. Ela nunca pediu desculpas pelo que fez, mas também não tentou se justificar. Ela só perguntou como eu estava, no tom de quem pergunta pra um amigo que está gripado. Depois, disse que precisávamos muito conversar e que era muito importante que eu não falasse com mais ninguém antes de falar com ela. Na primeira vez, eu respondi que não queria falar com ela e desliguei.
Quando ela ligou novamente e fez o mesmo pedido, confesso que fiquei curioso. Meu advogado me aconselhou a não conversar com ela sem ele presente. Mas, sendo sincero, eu estava curioso. Então, queria perguntar: devo ouvir o que ela tem a dizer ou simplesmente dizer para ela sumir da minha vida? Atualização. Quando fiz o post original, só estava procurando um lugar para desabafar e pedir conselhos. Mas, para minha surpresa, as pessoas ficaram muito interessadas em saber como tudo isso ia terminar. Não planejava fazer nenhuma atualização. Achei que seria só um divórcio simples. Mas, as coisas tomaram um rumo bem interessante. Então aqui estou eu de novo. Para todo mundo que disse que a Mary só queria conversar para salvar a própria pele, vocês estavam absolutamente certos. Nos encontramos pouco depois de eu entregar os papéis do divórcio para ela. Tinha 2 motivos para esse encontro. Primeiro, eu estava curioso. Queria saber o que ela estava tão desesperada para me dizer. Segundo, era uma questão logística. Queria conversar sobre os termos do divórcio e ver se podíamos chegar a um acordo amigável, se fosse possível. Mas não ia ser burro. Nos encontramos em um lugar público, num banco de um parque da comunidade. Eu não achava que ela fosse me acusar de fazer nada contra ela. Mas, sinceramente, eu também nunca achei que ela me trairia. Então preferi ser 100% cauteloso. Ela sentou no banco ao meu lado e só disse um oi, baixinho, e eu retribuí. Esperei que fosse direto ao ponto, porque não estava nem um pouco interessado em conversa fiada. E dava pra ver que ela também não estava, porque foi direto. Disse que queria que nós chegássemos a um acordo, e não precisávamos transformar isso em uma guerra judicial, e que poderíamos lidar com tudo de forma madura. Ela disse que queria que nós chegássemos a um acordo, que não precisávamos transformar isso em uma guerra judicial, e que poderíamos lidar com tudo de forma madura. Eu respondi que concordava, mas deixei claro que não iria abrir mão dos meus direitos, nem facilitar nada para ela. Tinha certeza que ela esperava um acordo tranquilo para tentar minimizar o impacto para ela mesma, mas eu não ia facilitar. Discutimos sobre a divisão dos bens, pensão e a guarda dos nossos 2 cachorros. Ela parecia realmente querer evitar uma batalha judicial longa e custosa, mas eu sabia que, no fundo, nada mais restava entre nós. Durante a conversa, ela tentou se desculpar. Disse que me amava de uma forma diferente, que estava confusa e que queria tentar reparar o que pudesse. Eu a escutei, mas não senti nenhuma emoção verdadeira. Só a certeza de que não dava mais para continuar. No fim, fechamos um acordo preliminar para agilizar o processo de divórcio, mas deixei claro que não confiava nela e que o que valeria mesmo seriam os documentos assinados. Depois da conversa, voltei para casa sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Sabia que uma fase importante da minha vida estava realmente chegando ao fim. Desde então, não tivemos mais contato além do necessário para tratar do divórcio. Com uma discussão, eu fiquei instantaneamente desconfiado e adivinhei o que estava acontecendo. Perguntei a ela e ela simplesmente não queria que eu mencionasse o caso extraconjugal dela durante o divórcio. Ela disse que sabia que estava me pedindo algo grande para eu não tocar no assunto do caso, mas ela só queria que eu protegesse a identidade do Caleb. Se o nome dele surgisse durante tudo isso, os outros sócios expulsariam ele da sociedade, e desde que o nome dele não fosse mencionado, a carreira dele estaria segura, e ela ainda poderia se tornar sócia um dia. Eu não conseguia acreditar na ousadia dela. Disse que não podia acreditar que ela queria que eu protegesse o chefe dela, o cara com quem ela estava tendo um caso. Ela queria que eu jogasse fora minha clara vantagem só para fazer um favor a ela. Comecei a me levantar, mas ela segurou meu pulso e disse que ainda queria conversar comigo. Disse que conseguir a sociedade era a coisa mais importante para ela, e valia mais que dinheiro. Ela disse que, se eu mantivesse o nome do Caleb fora do acordo de divórcio, então ela estava pronta para me dar qualquer coisa que eu quisesse durante o divórcio. Ela ofereceu uma divisão de bens, 60 por 40, a meu favor, e prometeu não pedir pensão alimentícia. O único requisito dela era que ela queria ficar com o apartamento porque era um local ideal para o trabalho dela. Sentei de volta e pensei por um momento. Honestamente, o acordo era bom demais para ser verdade. Ela realmente queria proteger a promoção tão desesperadamente. Fazia sentido, no entanto. Ela tinha um bom emprego e não passaria aperto de dinheiro, mesmo sem receber pensão alimentícia de mim. E eu entendi por que ela queria o apartamento. Era um lugar agradável e realmente bem próximo do escritório dela. Ela não tinha nada a perder oferecendo isso e tudo a ganhar. Pensei no que o acordo significava para mim. Aceitar o acordo dela também me ajudaria de várias formas. Eu não precisaria me preocupar com pensão e estaria livre para focar em um recomeço. Mas eu não tinha tanta certeza sobre abrir mão do apartamento. Eu estava considerando me mudar, mas ainda não tinha decidido. Mas sempre havia a chance de perder o apartamento no divórcio de qualquer jeito. Disse a ela que pensaria no assunto e entraria em contato quando tomasse uma decisão. Quanto mais eu pensava, mais desconfortável o acordo me deixava. Deveria ter parecido uma vitória. Eu sei que a maioria dos homens divorciados daria qualquer coisa para estar em uma posição como a minha, onde poderia sair com a maior parte dos bens e um recomeço limpo, mas eu não gostava da ideia de proteger o amante dela. Só o fato de ela ter me pedido isso já me irritava. Mas, depois de alguns dias pensando, decidi engolir meu orgulho. Havia uma forma de eu comer meu bolo e ainda tê-lo. Liguei para ela e avisei que estava pronto para aceitar o acordo. Pude ouvir o alívio na voz dela quando me disse que o advogado dela enviaria a papelada
apropriada. Passei tudo com meu advogado, e ele confirmou que estava tudo legítimo. Ela desistiria do pedido de pensão e concordaria em dividir os bens a meu favor. Só precisávamos nos encontrar para decidir como os bens seriam divididos. Isso aconteceu bem. Conseguimos concordar sobre como dividir a maior parte das coisas. Mas sempre que ela tentava discutir algo comigo, eu só dava um olhar incisivo, e geralmente bastava para ela lembrar do acordo e desistir. Quando o divórcio foi finalizado, comecei a segunda parte do meu plano. Organizei todas as capturas de tela em um documento arrumado e enviei para todas as pessoas que eu achava que precisavam ver. Amigos dela, familiares, colegas de trabalho e especialmente Caleb. Até encontrei a esposa dele pelo Facebook e enviei para ela também. Ela foi a última pessoa a quem enviei, junto com uma legenda personalizada. Agora você sabe como é sentir alguém quebrar sua confiança. As mensagens começaram a chegar quase imediatamente. A maioria delas era de amigos tentando descobrir se aquilo era real. Os pais dela me ligaram e pareciam incrédulos quando contei que era verdade e que aquilo tinha sido a causa do divórcio. Eles soavam extremamente desapontados. O pai dela prometeu que falaria com ela. Eu não disse que, honestamente, não me importava se falasse. Ela realmente não era mais meu problema. Ela mesma me ligou cerca de 1 hora depois que enviei as mensagens. Estava chorando e gritando. No começo era incompreensível, mas era bem óbvio que ela estava abalada. Passou 1 minuto me xingando com todos os nomes que conhecia, gritando: tínhamos um acordo. Para mim, eu só sorri e aproveitei o show. Quando ela se recompôs o suficiente para falar mais claramente, me contou que a esposa do Caleb tinha aparecido no escritório e feito uma enorme confusão. Ela nem tinha visto meu texto antes disso acontecer, então foi pega totalmente de surpresa. Disse que teve que sair correndo do escritório e estava me ligando do estacionamento. Ela disse que eu tinha destruído a carreira dela e não sabia como poderia mostrar a cara lá de novo. Ela ainda não tinha sido demitida, mas era só questão de tempo. E mesmo que não fosse, o sonho dela de se tornar sócia tinha acabado para sempre. Eu só disse que ela tinha tempo para recomeçar em outro lugar. Ela ainda era meio atraente, então se apressasse, poderia até conseguir seduzir outra promoção antes de ficar velha demais. Isso a deixou ainda mais irritada. Começou a gritar tão alto que eu tive que afastar o telefone do ouvido. Ela disse que eu tinha quebrado um contrato, ameaçou chamar a polícia e processar. Eu não me preocupei. Sabia que eram só ameaças. Lembrei que não havíamos escrito um contrato sobre nosso acordo e ninguém poderia testemunhar que tivemos um acordo verbal. Além disso, será que um advogado gostaria de levar ao tribunal que ela fez um acordo com o ex-marido para proteger uma promoção por quem estava tendo um caso? Nós dois sabíamos que ela não poderia fazer nada, e isso só a deixou ainda mais furiosa. Encerrei a ligação quando me cansei de ouvir os gritos dela. Cerca de 1 semana depois, recebi uma mensagem da esposa do Caleb. Ela me agradeceu por ter se manifestado. Disse que já tinha havido outra situação parecida com uma secretária e que a empresa dele tinha abafado tudo. O Caleb prometeu mudar, então ela o perdoou e deu outra chance. Quando ela viu as mensagens que enviei, percebeu que ele não tinha salvação e decidiu se divorciar. Ela sempre me disse que os sócios dele tinham entrado em contato para pedir desculpas e prometeram que iam resolver a situação. Segundo ela, não parecia que ele manteria a posição por muito mais tempo, mas as boas notícias não pararam por aí. Porque a Mary me ligou outro dia para desabafar mais. Ela disse que basicamente foi forçada a sair da firma, que estavam começando uma investigação sobre as acusações e que seus colegas de trabalho não estavam mais cochichando pelas costas. Disse que não aguentava mais e teve que sair por conta própria. Também revelou que o Caleb a tinha abandonado completamente depois que tudo veio à tona. Ele sumiu totalmente e ela não conseguiu falar com ele nenhuma vez desde o começo de tudo. Ela estava mais calma dessa vez, mas ainda brava comigo, e disse que eu tinha destruído a vida dela. Destruí a carreira e o novo relacionamento dela, depois de tudo que ela fez por mim durante o divórcio. Isso me irritou, mas não deixei que me arrastasse para gritar com ela. Só disse que tudo o que aconteceu com ela foi resultado das próprias ações dela e que espero que um dia ela aprenda com isso. Ela estava aproveitando as pessoas há muito tempo e o trem tinha chegado ao fim. Aí encerrei a chamada e bloqueei ela. Depois disso, não sei o que aconteceu com ela e a carreira dela, e honestamente, não me importo. Estou seguindo em frente. Eu tive minha vingança. Será que isso deixou tudo melhor? Não. Ainda estou reconstruindo minha vida e lidando com as cicatrizes emocionais que ela me deixou. Valeu a pena? Absolutamente. Fico feliz por ter conseguido fazer os dois pagarem. Também fico feliz por ter dado a ela um gostinho do que ela fez comigo antes de cortá-la da minha vida para sempre. Me mudei para uma nova cidade para começar uma vida nova sem ela. E honestamente, acho que nunca fui tão feliz. Enviar todas aquelas mensagens e deixar todo mundo saber o que estava acontecendo foi exatamente o que ela merecia. Ela queria esconder a verdade e continuar subindo na carreira pisando em cima dos outros. Parabéns para você por não cair nas armadilhas dela e garantir que ela enfrentasse as consequências. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder o nosso próximo vídeo. Até a próxima! Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Agora, se você curte o que eu trago aqui e quer apoiar de outra forma, eu lancei o Seja Membro do canal.
Tem dois planos. Membro Prata, com R$ 4,99 por mês, você recebe selos de nível que evoluem com o tempo, tem acesso aos emojis exclusivos do canal e também assiste aos vídeos antes de todo mundo. Já o Membro Ouro, às R$ 7,99 por mês, inclui todos os benefícios do Prata, mais um agradecimento especial no final dos vídeos. E vou citar o seu nome no final de todo vídeo. Se quiser virar membro, é só clicar no botão ao lado do inscrever-se ou no primeiro comentário fixado. Obrigado por apoiar o canal. Agora eu vou deixar 2 vídeos passando aqui na tela para você escolher qual vai assistir.